Irmãos, nós estamos encerrando hoje uma série, então, de 35 ministrações, foram 35 horas de pregação sobre a segunda vinda de Cristo. Sobre este assunto, nós abordamos vários temas ligados à segunda vinda de Cristo, e essas fitas que temos gravado em vídeo e cassete, elas têm tido uma procura muito grande. Então, nós temos tido um grande trabalho aqui, alguns irmãos estão trabalhando, e como nós estamos encerrando hoje, eu gostaria de mostrar aos amigos e irmãos que têm nos visto pelo vídeo e nos ouvido pelo áudio, né? No áudio não dá para mostrar, mas no vídeo, você que está nos assistindo por essas fitas, as pessoas que possibilitaram tudo isso, que trabalharam nisso. Então eu quero chamar aqui à frente o nosso cineasta, né? O nosso Spielberg aí, o nosso cineasta, que é o Dr. Wellington, nosso irmão em Cristo, Wellington Ziliotto, que desde o início teve a ideia e se empenhou em filmar, em colocar em vídeo, e com ele outros também trabalharam. Nosso irmão Antônio Carlos Drogovic não está aqui, está viajando, mas também participou. Se ele estivesse, eu iria chamá-lo aqui. Eu quero que você olhe para o vídeo lá, né? Para que todos, você está sempre atrás da câmera, agora você vai ficar na frente da câmera. Eu gostaria de chamar também o irmão Douglas Lacerda. Ele está? Por favor, Douglas, vem aqui à frente também. O irmão Douglas, filho do casal de diáconos Oséias e a Carme, ele é que cuida das gravações do cassete. Então, você que tem visto, tem ouvido os cassetes, é o jovem, nosso irmão Douglas Lacerda, que faz esta parte. E também a Giovana, que é a secretária da igreja, que trabalha na secretaria e que faz a parte de contatos e envia. Vem aqui também, Giovana, para que você seja vista, né? Isso nós estamos olhando ali para a câmera. A irmã Giovana é a pessoa que você que tem adquirido essas fitas de vídeo, tem entrado em contato e ela tem reproduzido as de vídeo e também as de cassete, o Douglas, e embalado, enviado, enfim, tem feito todos os contatos. São esses irmãos que nós agradecemos, em nome de Jesus, o trabalho dos irmãos, lembrando aquilo que a Bíblia diz. Eu não sei, eu creio que são esses só, não está me faltando nenhum. O Drogovic que não está, né? Mas está mencionado. Lembrando aquilo que a Bíblia diz, que o trabalho não é vão no Senhor, né? Sendo sempre abundantes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Agora sim podem retornar, inclusive ao trabalho, né? O nosso irmão, Dr. Wellington, vai continuar as filmagens do vídeo. Desculpa. Abra então a sua Bíblia em Efésios, agora sim em pé, vamos ler no capítulo 5, a partir do versículo 25, e depois no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículos 3, 7 e 8. Efésios 5, quando o apóstolo Paulo quis falar da união de Cristo com a igreja, este grande mistério que ele menciona no versículo 32, ele diz assim: grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Quando ele quis falar desse grande mistério, ele usou a figura do casamento, da união de um homem com uma mulher, para dizer deste grande mistério que é a união de Cristo com a igreja, da cabeça com o corpo que é a igreja. E no versículo 25 ele diz: vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Agora um pouco mais adiante, na primeira carta do mesmo apóstolo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler a primeira parte do versículo 3 e mais os versículos 7 e 8. Porque esta é a vontade de Deus,
a saber, a minha santificação. Amém. Pai, nós nos colocamos inteiramente na dependência do Teu Santo Espírito para esta hora. Dá-nos a unção e a graça, Senhor, para ministrar a Tua palavra. E abre, Senhor, os ouvidos e olhos espirituais do Teu povo, inclusive pelos que ouvirão por estas fitas, ó Pai, para que, ó Deus, eles sejam acrescentados nesta noite, preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa oração é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Neste nome nós oramos ao Pai. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós hoje vamos falar sobre o tema preparando-se para o arrebatamento. Nós falamos muito sobre o arrebatamento, não é verdade? Todos já sabem que no momento glorioso que se avizinha, e creio eu, que somos a última geração. É essa geração que Jesus disse que não passaria, no nosso entendimento é a nossa geração, que não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. Uma das coisas que deve se cumprir é o arrebatamento da igreja, para que depois, 3 anos e meio depois, no nosso entendimento, Jesus volte com a igreja, conforme está escrito na palavra em Zacarias capítulo 14, Jesus virá com os santos, com a igreja, e então estabelecerá o seu reino aqui na terra, a partir da cidade de Jerusalém. Quem me acompanhou durante todos esses estudos sabe perfeitamente do que nós estamos falando. Irmãos, Deus tem um grande propósito para conosco. Quando Ele nos chamou, Ele estabeleceu um alvo para a nossa vida. O alvo de Deus para nós é um alvo glorioso. Não existe nada que você possa pensar em termos de comparação com o alvo que Deus estabeleceu para você. Sabe qual é o alvo que Deus estabeleceu para você, meu amado? Ele quer te transformar na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que é isto? Isso está escrito na Bíblia. Abra, deixa o seu dedo aí marcando esses textos que nós lemos, mas vamos a Romanos capítulo 8, quando o Senhor fala exatamente pela pena inspirada do apóstolo Paulo. O Senhor fala exatamente disso, nos versículos 29 e 30, a palavra de Deus diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu já expliquei que esta palavra conforme significa ter a mesma forma, né, da imagem do seu Filho, ou seja, ter a mesma forma do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e você já foi chamado. E aos que chamou, a estes também justificou, isto é, os tornou justo pelo sangue de Cristo. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluias. Então veja bem, o grande propósito de Deus é nos moldar na imagem do seu Filho. Irmãos, Deus está criando uma família para Ele, e o filho mais velho é Jesus Cristo. Eu tenho insistido nisso, onde prego esta palavra, porque eu quero que você entenda a revelação de Deus para nós. Deus está criando no céu uma grande família, por isso é que nós somos gerados de novo, isto é, nascemos de novo, somos gerados pelo Espírito Santo, assim como Jesus também foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, né? E é nisto que ele difere de nós, porque nós somos gerados pelos nossos pais em nossas mães, por isso nascemos com a natureza caída. Jesus não tinha natureza decaída, a natureza pecaminosa, inclinada para o pecado, que nós nascemos com ela, porque Jesus não foi gerado por José em Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, por isso Jesus não tinha a natureza caída, portanto ele era o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, sem nada, e que pode ser oferecido então como preço da nossa redenção. No mais, Jesus Cristo era homem como qualquer um de nós, tinha as mesmas limitações que nós, sofreu as mesmas tentações e até maiores, porque ele teve que confrontar cara a cara Satanás em várias ocasiões, cara a cara algumas vezes e outras vezes camuflado. Ele teve que confrontar a Satanás e as tentações, mas venceu a todas e nos deu esta vitória. Veja bem,
Jesus é o filho mais velho, foi gerado pelo Espírito Santo. Nós também somos gerados de novo. O novo nascimento é nascer da água e do Espírito. Nascer da água não quer dizer nascer desse componente químico, H2O. Não, não é isto. Nascer da água, como a palavra que eu li agora há pouco, que Jesus está lavando a igreja pela palavra, ele está usando a água da palavra, significa então nascer da água é nascer da palavra de Deus. Ouvir, entender, receber e crer, e ser nascido de novo. Amém? Então isso é nascer da água sendo gerado pelo Espírito Santo. E Deus tem este grande propósito, que é moldar uma grande família para Ele. E todo aquele que nasce de novo, nasce na família de Deus. E Deus estabelece um propósito, moldá-lo na imagem do seu filho, que é o filho padrão, o filho mais velho, o filho padrão. Deus estabeleceu este filho vencedor e Ele nos deu esta vitória através de Jesus e quer nos tornar vencedor para que todos nós sejamos moldados no caráter que Jesus tinha. Amém? Por isso nós temos que ser vencedores também sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a carne, sobre o eu, conforme nós falamos quando ministramos sobre o arrebatamento da igreja. Irmãos, este padrão de Deus é estabelecido pela santificação ou pela santidade. Deus fala sobre isto desde o início. Abra comigo em Levítico, lá no Velho Testamento. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 2, Deus falando através de Moisés para o povo que ele havia tirado do Egito. 19:2, Levítico 19:2, ele falando através de Moisés para o povo que ele tinha tirado do Egito, e nós também somos tirados do Egito. O Egito aqui é um símbolo do mundo. Quando a Bíblia fala do Egito, profeticamente, espiritualmente falando, está falando do mundo. O Egito é o mundo, e nós fomos tirados, assim como os israelitas eram escravos no Egito, e ficaram lá muito tempo, e depois foram arrancados de lá com mão forte por Deus, nós também fomos tirados do mundo e transportados para o reino de Deus. E Deus falando, ele diz: disse mais o Senhor a Moisés, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus falando através de Moisés, ele diz: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deus é santo e os seus filhos devem ser santos. E quando eu estou falando de santo, eu não estou falando de alguém com a auréola de luz aqui em cima, uma rodinha, com aquele olhar às vezes lânguido assim, meio puxado, né? Com aquele olhar santificado dentro da igreja. Nós não estamos falando isso, irmãos. A palavra santo, ela vem do grego, a palavra santo no grego significa agiasmos, que significa separado do uso comum e consagrado a Deus. Separado e consagrado a Deus. Lá no hebraico e no grego tem este mesmo significado. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, ela quer dizer que nós somos separados do mundo e consagrados a Deus. Por isso que a palavra igreja no grego, eclésia, significa aqueles que foram tirados para fora. A palavra eclésias, igreja, significa exatamente isso, aqueles que foram tirados para fora. Para fora da onde? Do mundo. Nós somos tirados para fora e separados e consagrados a Deus. E Deus diz: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Isso está lá no Velho Testamento como um padrão para os filhos de Israel nos dias antigos e também para a igreja nos dias que correm. Vamos voltar à carta aos Efésios, capítulo 1. Nós encontramos esta mesma escritura, essa mesma determinação da parte de Deus em Efésios, capítulo 1. Versículo 3, ou melhor, versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele.
Que nós sejamos então separados e totalmente consagrados a Deus. Sabe, irmãos, nós custamos muito caro para Deus. Você sabia disso? Você já parou para pensar? Você está aí em Efésios, avance um pouco mais no livro de Tiago, um pouquinho mais para frente tem Hebreus, logo em seguida vem a carta do apóstolo Tiago no capítulo 4, versículos 4 e 5. É uma coisa tremenda o que tem escrito aqui nos versículos 4 e 5 do capítulo 4 de Tiago. Tiago 4 e 5. Diz assim: infiéis. Uma outra versão diz adúlteros e adúlteras. É a mesma coisa, infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós? Que Espírito é este? O Espírito Santo. Agora há pouco nós cantamos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, de acordo com a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Então presta atenção, ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito, isto é, o Espírito Santo, que Ele fez habitar em vós, anseia por vós até os ciúmes? O que essa Escritura quer dizer, irmãos, é que o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós quando nascemos de novo, e todo aquele que é nascido de novo possui o Espírito de Deus habitando nele, o Espírito Santo sente ciúmes de nós, Ele não quer nos compartilhar com o mundo. Deus tem ciúme de nós porque nós custamos muito caro para Ele. Nós custamos a vida do seu unigênito Filho Jesus Cristo. Amém? Por isso Ele sente ciúmes de nós. Ele não quer compartilhar-nos com o mundo. Mas Satanás, ele é muito sutil, é muito ardiloso. Satanás, ele sempre coloca uma situação diante dos cristãos quando ele perde alguém, quando alguém é arrancado do seu reino e transportado para o Filho do reino amado, do Filho do reino do seu amor, ou seja, para o reino de Deus. Quando alguém nasce no reino de Deus, sai do reino de Satanás e é transportado para o reino do Pai, para o reino do Filho amado, Jesus Cristo, Satanás fica na espreita para fazer com que esta pessoa tropece, para que esta pessoa não consiga o objetivo de Deus para ele, que é a santificação. Por quê? Porque Satanás sabe o valor deste ensino, desta doutrina da santificação. Em Hebreus, irmãos, se você quiser voltar algumas páginas, 2 ou 3 páginas, em Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia está dizendo aqui de uma maneira clara que sem uma separação e consagração a Deus, ninguém vai ver a face de Deus. E quando a Bíblia diz ninguém é ninguém, não é nem você, nem eu, ninguém é ninguém. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso Satanás tem, sabendo da importância deste ensino, dessa doutrina, deste caminho da santificação, ele tem feito tudo para desviar a igreja deste propósito, porque ele sabe que sem a santificação, você, eu, qualquer pessoa, não veremos a face de Deus. Por isso é tão importante você compreender, se você quer ser arrebatado, e eu creio que você quer, você compreender o estudo que nós vamos dar nesta noite para a tua edificação. Não fique tenso, eu quero que você compreenda, e Deus vai estar abrindo o seu entendimento para você compreender que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amados, no reino espiritual é mais ou menos, é semelhante, vamos dizer assim, ao reino natural. Quando alguém nasce, naturalmente, nasce fisicamente, ele nasce aí com 50 centímetros, uns 3,5 quilos, mais ou menos, um bebezinho, não é? E ali tem os seus pais, a mamãe, o papai, a família toda para cuidar dele, dar as primeiras ajudas e tal, e ele vai crescendo, e daqui um pouco ele já está engatinhando, andando, e daqui um pouco ele já vai à escola, daqui um pouco ele é adolescente, moço, e daqui um pouco ele já está casando e se reproduzindo, etc. Assim é a vida. No mundo espiritual, nós também temos que seguir mais ou menos essas etapas. Quando nascemos de novo, nós somos bebês espirituais.
É por isso que temos a igreja, temos os pastores, temos os irmãos mais velhos para nos ajudar, para nos ensinar, para trazer o alimento espiritual, para que você possa ir comendo o alimento e se fortalecendo, crescendo e se tornando até um adulto para reproduzir outras ovelhas para o Senhor. Amém? Se o seu filhinho ficasse ali com 3 anos, 4 anos e parasse ali, você poderia no começo dizer, mas que gracinha, que belezinha, qualquer coisa que ele faz é interessante, etc e tal. Mas passado 2, 3, 4, 5, 10 anos e ele continuasse pequenininho, agindo como crianças ou mesmo grande, mas agindo como criança, você ia ficar preocupado, não é verdade? Por quê? Porque você quer que a coisa siga o seu fluxo natural, que ele cresça e se torne uma pessoa útil a Deus, à sociedade, enfim, à pátria, a todos. Amém? A mesma coisa, Deus espera o crescimento dos seus filhos. Deus não quer que você continue criança. Veja bem, quando nós nascemos de novo, no reino espiritual, nascemos como criança. Mas, irmãos, a verdade é que alguns passam 2, 3, 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e continuam sendo crianças espirituais. Eu quero que você acompanhe comigo a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja de grandes lições, é uma igreja tremenda. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, né, a partir do versículo 4, você vê que maravilha que era aparentemente esta igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz assim: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, se a carta de Paulo parasse aqui, parecia uma igreja perfeita, sem problema nenhum. Nenhum dom faltava naquela igreja. Todos os 9 dons espirituais, aliás, todos os dons que o pastor Laércio ensinou hoje, os 20 dons, operavam na igreja de Corinto. Mas, não obstante todos os dons estarem operando naquela igreja, aquela igreja era uma igreja carnal, uma igreja criança. Por quê? Porque os crentes eram carnais, eram crianças, não haviam crescido, não haviam amadurecido. O capítulo 3 nos mostra isto. Vamos ao capítulo 3. E diz assim o capítulo 3 da primeira carta: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois porventuras carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Pois quem é Apolo e quem é Paulo, senão ministros, pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, lá na igreja de Corinto, havia o quê? Inveja, contenda, que são obras da carne. E o resultado é que aqueles crentes, na sua grande parte, eram carnais. E como crentes carnais, Paulo dizia que eles eram crianças, criancinhas. Tinha que dar leite, não podia dar alimento sólido. Irmãos, eu tenho falado, reafirmado isto. A igreja que será levada, porque nós formamos uma unidade mística com Cristo, do qual Ele é a cabeça e nós somos corpo. Se a cabeça é madura, se Cristo é maduro, o corpo tem que ser maduro, não pode ser um corpo criança espiritualmente falando, não pode ser formado de crentes carnais. E o crente carnal é aquele que obra as obras da carne, conforme o Espírito Santo manifestou através de Paulo. E eu quero que você vá a Gálatas, depois da segunda carta a Coríntios, vem Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, nós temos ali as obras da carne. E esta carta aos Gálatas foi escrita aos crentes da igreja da Galácia.
ou seja, aos que haviam nascido de novo. A Galácia era uma região na Ásia, e Paulo, então, o Espírito Santo manda que Paulo escreva às igrejas da Galácia, aos Gálatas. E capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, quais são? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, as obras da carne é praticada pelo crente carnal, não é pelo que não nasceu de novo. O que não nasceu de novo está num outro esquema, mas ele pratica essas coisas também, mas isso é natural nele. Mas nós que nascemos de novo não podemos continuar a praticar as obras da carne, porque o apóstolo pelo Espírito diz que os que tais coisas praticam não herdarão nem o reino de Deus, que dirá o corpo. Não vão herdar o reino de Deus na posição de corpo, não vão herdar nem o reino, menos ainda herdar o reino na posição de corpo de Cristo. E eu, quando falei sobre o milênio, eu falei nas várias posições que as pessoas terão no reino de Deus. Amém? Agora veja aqui na sequência, o versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é, isto é, aquilo que o Espírito Santo produz em nós, e a palavra fruto está no singular, porque é alguma coisa que o Espírito produz em nós, é como se fosse um cacho com muitos baguinhos de uva, né? São 9 aqui mencionados, mas o fruto do Espírito é, o fruto do Espírito aonde? Em quem? Em nós. É o quê? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade ou fé, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, irmãos, o propósito de Deus, quando nós nascemos na família de Deus, criancinhas espirituais, é que nós cresçamos e abandonemos as obras da carne. Por quê? Porque sem abandonar as obras da carne, se nós continuarmos as obras da carne, nós estaremos resistindo à ação do Espírito Santo na nossa vida. Veja bem aquele texto inicial que nós lemos: esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. E quem rejeita isto é, a santificação, não rejeita o homem, mas rejeita a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado exatamente para nos limpar, para nos moldar, para nos transformar, para nos tirar estas coisas que concernem as obras da carne. Que você viu aqui, né, por esta lista que Paulo coloca aqui, ele diz, né, contra as quais vos previno, como antes vos preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele diz coisas semelhantes a esta, como aqui nós podemos dizer a prostituição, a impureza, a lascívia, né, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as invejas, essas coisas que nós vemos hoje na igreja. Por que que vemos? Porque quando nascemos de novo, ainda somos crianças. E às vezes a coisa se complica tanto, porque às vezes um crente recém-nascido, né, e crente ainda carnal, porque não amadureceu, não cresceu ainda, ele recebe dons. Ele recebe dons. Os dons de 1 Coríntios capítulo 12. Então ele é batizado no Espírito Santo, recebe dons e começa então, profetiza, etc. e tal, mas ele é crente carnal. Mas é possível, pastor, um crente carnal receber? Por quê? Porque ele é nascido de novo e a promessa é para todos aqueles quantos nosso Senhor Deus chamar. Então o crente carnal, irmão, ele é mais, ou melhor, o crente novinho, ele crê com mais facilidade. Ele lê na Bíblia, isso aqui é para mim? Então eu quero. E pega pela fé, e recebe. E depois começam os problemas. Uma vez orando eu perguntei: Senhor, mas por que
o Senhor não deixa esses dons só para os mais antigos, mais maduros? Por que os mais novos na fé, o Senhor dá esses dons, etc.? A resposta foi, porque é para quem crer. Pertence a eles e eles pegam pela fé, recebem pela fé. Então recebe, é deles. Mas é para o crescimento deles. Ao invés de crescer, o diabo entra ali e começa. Por isso, irmãos, é que eu tenho dito, repetido, insistido. Veja bem. Você pode ter os dons espirituais, e o apóstolo Paulo diz isto: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, etc., ainda que eu fizesse isso e aquilo outro. Capítulo 13 de 1 Coríntios diz isso, porque não são os dons os mais importantes, o mais importante é o fruto do Espírito, que começa com o amor. Paulo diz, eu vou mostrar um caminho mais excelente. Qual é o caminho? O caminho do amor. É o caminho do fruto do Espírito, de Gálatas 5, versículos 22 e 23 que nós lemos. Por quê? Porque se você tiver dom e não tiver fruto, você fica aqui. Mas se você tiver fruto do Espírito, você vai ser arrebatado, porque você está obrando aquilo que o Espírito Santo está te transformando. Você está sendo moldado na imagem do Senhor Jesus Cristo. Portanto, santificação é, definindo, o despojamento, o abandono de tudo aquilo que nos impede de ter uma vida de íntimo relacionamento com Deus. É o abandono de tudo aquilo que nos impede de ter uma vida de íntimo relacionamento com Deus. Deus, como nosso Pai, Ele quer ter uma vida de intimidade conosco. Mas a Bíblia diz que Deus é tão santo que Ele não pode sequer ver o mal. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia nos diz isso. Então, irmãos, santificação é esse processo então de limpeza. Veja bem, o novo nascimento não é um processo, é um ato. Ou você nasce ou você não nasce. Ou você é nascido de novo ou não é nascido. Você não fica nascendo de novo. Ninguém fica nascendo aí 5, 6 anos nascendo. Não é verdade? Quando chega a hora de nascer, você nasce, fisicamente falando, não é verdade? A mesma coisa no processo espiritual. Uma vez nascido, aí sim, aí o crescimento, que é esse processo na vida, vamos dizer assim, comum, o crescimento, é também o crescimento espiritual mediante a santificação. A santificação é um processo onde nós vamos abandonando o pecado, os embaraços, tudo aquilo que agride a santidade de Deus na nossa vida, e vamos deixando o Espírito Santo nos lavar mediante a palavra, porque Jesus está lavando a sua igreja pela palavra, no texto que nós lemos no início, Ele está lavando pela palavra. Por isso a palavra de Deus é que tem que te lavar, ela que tem que te convencer. O Espírito Santo usa a palavra para te convencer que precisa ser tratado áreas das suas vidas, áreas da sua vida precisam ser tratadas por Ele, e Ele vai tratar se você o permitir, se você deixar que o Espírito Santo faça isto. Mas se você não deixar, o Espírito Santo não fará, e você estará resistindo a Deus e resistindo à ação do Espírito Santo na sua vida. E Deus não quer isso para você, porque Ele quer que você suba no arrebatamento da igreja. Por isso, irmãos, é que nós precisamos crescer, e crescer significa limpeza. Quer ver como Jesus falou sobre isto? Jesus falou sobre isto em João capítulo 15, uma palavra tremenda. Ali não é uma parábola, ali uma doutrina direta, um ensino direto de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus usa apenas aqui uma figura de linguagem, ele usa a videira como um símbolo, mas ele está falando aqui de doutrina, ele não está falando de parábola. Diz assim Jesus: eu sou a videira verdadeira. A videira é o pé de uva, né? E meu pai é o viticultor ou o agricultor, aquele que cuida da videira. Toda vara em mim que não dá fruto, olha aí o fruto no singular, que refere-se ao fruto do Espírito. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as
varas. Nós somos as varas que estamos ligados à videira. E a videira vai produzir nas varas o fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora o versículo 16, diz assim: vós não me escolhestes a mim, é Jesus falando, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, no singular novamente, que é o fruto do Espírito, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você quer ter os seus pedidos concedidos? Você precisa ter fruto do Espírito: amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fidelidade ou fé, domínio próprio. Deus precisa esticar os nossos pavios, irmãos, nos tornar pessoas tranquilas, calmas, que suporte as situações. É preciso deixar que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Amém? Então, santificação é deixar que Deus vai nos moldando na imagem do seu Filho. Ele vai trabalhando conosco, vai tirando tudo aquilo que impede um crescimento. Você já viu como é que uma videira é podada? Há uns anos atrás nós tínhamos, quando morava numa das ruas aqui, Paraíba, nós tínhamos um pé de uva lá no quintal. E depois que dava toda a produção, etc., aquilo secava, ficava tudo feio. E eu chamava lá uma pessoa que conhece isso, que eu não sei mexer com isso. E então a pessoa vinha com aquela enorme daquela tesoura e começava a cortar todos aqueles galhinhos. Ia cortando e deixava aquelas varas todas cortadas. E uma tarde eu estava vendo ele fazer aquilo, depois cheguei do fórum, estava vendo ele fazer aquilo e eu estava imaginando como deve doer isto na árvore, na planta, né, que é um ser vivo, não sei, uma imagem minha que fiz ali. Eu estava lembrando como também é difícil nós deixarmos Deus ir tirando aquilo que Ele quer tirar da nossa vida, para nos deixar limpinhos, aquela vara pronta. Daí alguns dias o que acontecia? Começava a brotar e junto com as folhas vinham também os cachinhos de uva. Você olhava aqueles cachinhos pequenininhos que iam crescendo, já o cachinho de uva já formado ali naqueles entroncamentos, né, onde era podado. Se não podasse um ano, eu não podei, praticamente não deu nada. Deixei aquilo lá, esqueci de mandar podar na época certa, deixei aquilo lá e não deu quase que nada, e produziu uma coisa muito pequena, uma safra muito pequena e muito mirrada a uva. Eu nunca mais deixei. Aí passei a mandar podar direitinho. É assim que Jesus usa essa figura aqui, irmãos. Ele quer limpar as varas para produzir mais. E a vara que resistir, e somos nós as varas, disse Jesus, o Pai corta, tais varas são lançadas, secam-se, são recolhidas depois e queimadas no fogo. Deus não quer isso para nós. Ele nos chamou para nos tornar um vitorioso, mas se você resistir à ação do Espírito Santo, você vai acabar ficando para trás, não subindo e passando por toda aquela situação, e é provável que muitos acabem sendo cortados da videira por não aguentar a grande perseguição que virá na grande tribulação. Por isso, hoje é o tempo de nós nos colocarmos na presença de Deus e dizer: Senhor, limpa-me completamente, porque eu não quero ser deixado para trás. Amém? Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. O diabo tem soprado no ouvido assim: não, é possível sim, você botar um pé na igreja e um pé no mundo, né? Fazer uma coisa, não é possível não. Ou você serve a um ou serve ao outro. E o Espírito Santo sente ciúmes de nós. Ele quer exclusividade. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, porque não fomos comprados com prata ou ouro, ou coisa corruptível, diz a Bíblia, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus imaculado. Por isso pertencemos a Deus, e o Espírito Santo de Deus sente ciúme de nós. Irmãos, o Espírito Santo nos foi dado para nos
levar nessa santificação, para nos moldar, para trabalhar conosco. E o Espírito Santo tem duas funções, uma no corpo de Cristo, uma na igreja, que é moldar e preparar a igreja para o arrebatamento, e a outra é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Isso ele faz quando a palavra de Deus é pregada, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E se a pessoa aceita esse convencimento e entrega a sua vida a Jesus, ele nasce de novo, e a partir dali Deus pega um outro projeto para esta vida, que é fazê-la crescer, limpar tudo aquilo que está errado na vida dele. Quer ver algumas áreas que nós precisamos de santidade e santificação? Vamos abrir na primeira carta de Pedro, depois de Hebreus, Tiago, e depois vem a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13. E esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformeis, isto é, não tomais a forma das concupiscências, das cobiças que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Outra versão diz, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Viver. Sabe, irmãos, aqui na igreja é fácil nós sermos santos, né? É mais fácil, a gente está aqui junto com os santos, parece que a gente fica até mais santo. Mas Deus quer que nós sejamos santos, às 24 horas do dia, estejamos onde estivermos. Então, em toda a nossa maneira de viver, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, Deus está requerendo de nós o quê? Separação e consagração a Ele. Mas eu quero ressaltar aqui algumas áreas, porque às vezes quando a gente enfatiza assim, a gente coloca no geral, não se capta bem, mas colocando algumas áreas, eu creio que vai ficar mais fácil para você. Por exemplo, santos no pensar. Tudo começa aqui na mente. Primeiro a gente pensa e depois a gente fala, né? Alguns até falam às vezes sem pensar, mas o normal é pensar primeiro e depois falar. Santos no falar, ou melhor, santos no pensar. Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, versículo 2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe, irmãos, a primeira coisa que nós temos, que Deus exige, uma primeira área, é santos no pensar. Quando você levanta de manhã, o que é que você levanta? Você começa a pensar em quê? Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus falou em Mateus 6. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós levantamos e já estamos atrasados, já levantamos, enfiamos o pé no chinelo e já vamos orando, Senhor, tem misericórdia de mim, me guarda, me cuida de mim, do meu carro, da minha família, etc. e tal, em nome de Jesus, e já começa a pensar em outras coisas e vai buscar o reino, não de Deus, o reino nosso aqui da terra. Sabe, irmãos, é melhor que a gente levante um pouco mais cedo, porque Deus quer que você dê a prioridade a Ele. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Já desde o começo, desde o início do dia, na hora do almoço, nós fazemos aquela oração, pedimos que Deus purifique e santifique os alimentos, e está certo, devemos orar nesse sentido, porque hoje os alimentos estão aí com muitas toneladas de veneno, e nós temos que pedir, Senhor, purifica e santifica esse alimento, esta água que vamos ingerir agora, e Deus vai fazer isto. Mas ali parece que é o momento de orar, né? Olha, não é bem assim que Deus está dizendo. Ele está dizendo para nós buscarmos e pensarmos nas coisas que são de cima e buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Quer ver
uma outra colocação, volte 1 ou 2 páginas aí, você vai achar Filipenses capítulo 4. Santos no pensar. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Uma outra versão diz, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Irmãos, aqui nós temos um filtro, aliás, vários filtros, que para ocupar o nosso pensamento, tem que passar por estes filtros. Será que aquilo que você anda pensando é verdadeiro? Se for verdadeiro, será que é honesto? Se for honesto, será que é justo? E se for verdadeiro, honesto e justo, será que é puro? Aquilo que você ouviu falar do seu irmão, da sua irmã, para ocupar a sua mente, para depois sair pela sua boca, para você falar, enfim, para estar aquilo na sua mente, ocupando lá um espaço, no seu computador mental, vamos dizer assim, nos seus neurônios, nessa maravilha que Deus criou, tem que passar por todos estes filtros. Pode ser verdadeiro, pode ser até honesto, pode ser até justo, mas será que é puro? Será que é amável? Será que é de boa fama? Qualquer destes filtros que reprovar aquilo, não pode ocupar o vosso pensamento. Se passar por todos estes, se há alguma virtude e algum louvor, nisto pensai, ou seja, isso que ocupa. Mas se não passar, não pode ocupar os nossos pensamentos. Por quê? Porque tudo começa na mente, na cabeça. Está entendendo? Sabe por quê, irmãos? Veja agora Romanos, volte um pouco em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, eu vou ler o primeiro, que está na sequência, para melhor entendimento, mas o que eu quero é o versículo 12. Romanos 12, versículo 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora preste atenção. E não vos conformeis a este mundo, isto é, não tomais a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, depois numa escala maior uma agradável e mais elevada ainda uma perfeita. É como uma escada, né? 3 degraus, a boa, a agradável e a perfeita vontade dele para nós. Mas para nós experimentarmos de forma experimental, não conhecer de forma intelectual, mas de forma experimental, é preciso que nós renovemos a nossa mente. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, irmãos, nós nascemos com a mente poluída da linguagem maligna, da linguagem do mundo, da linguagem mundana, né? Você então fala coisas que não convém, age de maneira, né? Fala a palavra da derrota. Qual é a linguagem do mundo? Se você ligar a televisão, ler um jornal, uma revista, você vai ver crise, desgraça, etc., que é a obra do diabo, que é matar, roubar e destruir. Então, se você for nessa linguagem, você começa a falar a linguagem do mundo, mas a linguagem de Deus é: tudo posso naquele que me fortalece, né? Em Cristo somos mais do que vencedores. Essa é a linguagem de Deus. Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa é a linguagem de Deus. Mas se você está condicionado a falar daquela maneira e não renova a sua mente, o que você vai fazer? Você vai começar a falar aquilo que está na sua mente. Você vai usar o poder da palavra. Lembra que eu falei sobre o poder da palavra numa ministração há tempo? Você vai colher exatamente aquilo que você plantar com a sua boca. A Bíblia diz: a morte e a vida, a bênção e a maldição estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Por isso que é preciso renovar a nossa mente. Nós renovamos a mente como? Tirando esta maneira errada de pensar e colocando a maneira de Deus de pensar. Para isso nós temos que fazer aquilo que o Salmo 1 diz que nós devemos fazer. Qual é? Meditar na sua palavra de dia e de noite. Meditar na palavra de dia e de noite. Meditar, irmãos, não é
não é outra coisa. A palavra meditação no hebraico, ela tem um significado bem interessante. É como o boi. O boi come o capim, né? Diz os veterinários, o pessoal, agrônomo, que ele come 40 quilos de capim por dia. Não sei se isso é verdade, eu li uma vez isso. 40 quilos de capim, e depois o que o boi faz? Ele deita e fica fazendo o quê? Ruminando. Ele fica ruminando, ele está fazendo ali uma espécie de digestão. A palavra meditação no hebraico tem esse significado de ruminar. É como você comer a palavra e ficar ruminando a palavra, ou seja, se alimentando dela, deixando que ela passe a se extrair da palavra as proteínas, as vitaminas, aquilo que vai acrescentar a você, que vai te dar corpo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos meditar. É diferente da meditação da nova era, que diz para você deixar a mente em branco, para um demônio vir e começar a desgraça na sua vida. Na meditação da Bíblia, não, é encher a mente com a palavra de Deus. E para isto você tem que aprender a citar a Bíblia. Você já prestou atenção no pastor Laércio, os outros pastores, quando pregam aqui, quando de vez em quando eles citam a Bíblia, citam para lá e para cá, parece até que tem a Bíblia de cor. Sabe, irmãos, isto requer treinamento, isso requer meditação. Então você aprenda, coloca lá assim no seu espelho, onde você vai barbear ou vai fazer a sua toalete, coloca lá o Salmo 23:1, Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e põe mais embaixo, Salmo 23:1 outra vez, porque a hora que você começar a ler Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23:1, né, você então vai começar a decorar, e decora aquele, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você decorar aí uns 2, 3 versículos por dia, e decorar a referência, você vai poder enfrentar o inimigo. Quando ele lançar aqueles pensamentos errados, você vai rejeitar aquilo e vai dizer, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1, você fere ele com a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra, como Jesus fez na tentação do deserto, quando o diabo veio e encarou, e Jesus disse, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. Lá pelas tantas o diabo disse, também está escrito, porque ele também conhece a Bíblia, e citou. E Jesus diz, mas também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus feriu as 3 vezes. Agora você precisa saber citar e saber também onde é que está. Né? Onde é que está isso? Está lá em Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8, são os 3 textos que Jesus cita Satanás na tentação do deserto. Sabe, irmãos, isto é encher a mente, é renovar a mente com a palavra de Deus. E quando você começa a pensar como Deus pensa, o que você vai fazer, irmãos, é que você vai começar a falar como Deus fala e vai começar a agir como Deus age. E aí não há derrota para a sua vida. Amém? Você vai ser um vencedor. Então, renovação da mente. Santos no pensar. Segundo, santos no falar. Primeiro você pensa, depois você fala. Vamos abrir em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Você vai ver aqui alguns textos tremendos da palavra de Deus. Versículo 29 em diante. Nós vamos ler também alguns dos versículos do capítulo 5. Versículo 29 do capítulo 4 de Efésios diz assim: o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para nos ensinar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Amém? Você já conversou com pessoas que, quando você fala, tem certas pessoas que dá gosto você falar com elas, né? Você fica ali horas e horas conversando, porque é uma alegria, você está sendo edificado, aprendendo. Mas tem certas pessoas também que você fala 5 minutos, você está com vontade de sair, deixar, por quê?
Porque aquela pessoa parece uma fonte de desgraça, né? Principalmente esse tipo de pessoa que enche a sua mente com esses programas que tem aí na televisão, no rádio, cadeias e outras coisas assim, que só fala das obras do diabo, ao invés de falar das coisas de Deus, só fala daquilo que não presta. Então, tem certas pessoas que você tem prazer em conversar e outras não. A Bíblia diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você pode entristecer com aquilo que você fala. Agora presta atenção: toda amargura e cólera e ira e gritaria, blasfêmias. Eu, quando era menino, morei perto de uma família de italianos. Eles tinham vindo da Itália há pouco tempo e eram muitos filhos, mas aquilo era uma gritaria o dia todo. Só bem de noite é que paravam as coisas lá. Todo mundo gritava com todo mundo, e gritavam meio em italiano, português, era uma coisa muito confusa. Eu sempre me lembro disso aqui. Tem lugares, tem famílias onde todos gritam com todos. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, né? Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A quem nós temos que imitar? A Deus. Deus requer isso de nós, Ele espera isso de nós. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas estas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Deus está, irmãos, numa expectativa que a nossa linguagem, o nosso falar, no abrir da nossa boca, transmita graça, né, alegria, edificação àqueles que nos ouvem. E não coisas que não convêm. Não é? Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejo indecente, piadas, né? Coisas estas que não convém. Não convém esse tipo de coisa àqueles que são santos, aqueles que foram chamados para fora, aqueles que nasceram de novo. De vez em quando eu cito aqui conversa tola, às vezes eu cito futebol, mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Quando eu cito futebol, eu não estou falando que é pecado falar ou conversar sobre futebol, porque futebol é um esporte que todos nós gostamos. Quem é que não gosta, né, de ver um jogo de futebol bem jogado, principalmente a seleção brasileira, quando ela vai à final, etc. Não esta última aí, nós não gostamos muito, né? Mas quem que não gosta de um esporte bem jogado, etc. Não é nesse sentido. Eu estou falando aqui, irmãos, conversa tola, e eu cito o futebol no sentido de discussões e às vezes até briga, maledicência, palavrões por causa de times de futebol. Conheço e já vi isso acontecer entre colegas de trabalho, pessoas que ficaram inimigas por causa do Corinthians, por causa de jogo de futebol, que sai até morte. A televisão tem mostrado isso nos campos de futebol, quando as pessoas passam a uma violência sem nenhuma razão, sem nenhum entendimento, agem como verdadeiros vândalos, animais, né? Como diz o Boris Casoy muito bem, quando ele critica esse tipo de comportamento nos estádios. Isso é que nós estamos falando, né? É conversa tola no sentido de você discutir os resultados a chegar a ponto de brigar e criar uma confusão, às vezes até uma inimizade. É nesse sentido que não convém, diz o apóstolo, esse tipo de procedimento. Mas falar sobre o futebol, olha, nós temos irmãos em Cristo que são atletas de Cristo, não é? Nós temos aí, agora até na próxima seleção, como é que chama aquele Marcelinho Carioca, que é nosso irmão em Cristo. Nós temos aí o César Sampaio, que fez os 2 gols, o Tafarel, que defendeu aqueles pênaltis. São irmãos em Cristo, são homens que dão testemunho da sua vida cristã e pregam o evangelho. Jorginho, na outra seleção anteriores, né?
E tudo isso são irmãos nossos que falam sobre o futebol, mas falam dentro de um outro aspecto. Eu estou falando de discussão, de briga, e esse tipo de coisa não convém, diz a palavra. Amém? Então, santos no falar. Jesus disse no capítulo 12, versículo 36 de Mateus, que de toda a conversa fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, diz o versículo 37 do capítulo 12 de Mateus, e pelas suas palavras serás condenado. Então tome cuidado com aquilo que nós falamos. Irmãos, eu sempre recomendo que a igreja leia o livro de Provérbios. Todas as pessoas deviam ler, né? Se você quer sabedoria de vida, porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria de vida prática. Deus deu a Salomão, um dos homens mais sábios da terra, o livro de Provérbios. São 31 capítulos para você ler um capítulo por dia, durante o mês todo. Chega no final do mês, você começa outra vez, no início do mês, e assim você vai ler 12 vezes no ano o livro de Provérbios. Você vai ser uma mulher sábia, um jovem sábio, um homem sábio. Por quê? Porque ele é um livro de sabedoria prática de vida. E o livro de Provérbios fala muito sobre a língua. Muito sobre a língua. Quer ver alguns textos? Vamos ver aqui Provérbios 13. Abra lá no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Você vai ver aqui uma palavra muito interessante. Provérbios 13, 3 diz assim: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. A pessoa que fala muito acaba tropeçando nas palavras e trazendo confusão para a sua vida, né? E o que diz aqui é o que guarda a sua boca. Agora, um pouquinho mais adiante, capítulo 21, versículo 23, diz mais ou menos a mesma coisa. Capítulo 21, versículo 23 diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Quantas vezes as pessoas falam demais depois, mas eu me arrependo de ter dito isso. Por que não fiquei com a minha boca fechada? Se tivesse lido o livro de Provérbios, meditado nos provérbios, você teria sua boca fechada. Sabe, irmãos, tem coisas tremendas no livro de Provérbios. Volte um pouquinho no capítulo 6, no livro de Provérbios, a partir do versículo 36, Deus diz uma coisa tremenda aqui. Há 6 coisas, isto é, existem 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina. Agora vamos ver o que o Senhor detesta. Olhos altivos é a primeira, língua mentirosa é a segunda, mãos que derramam sangue inocente é a terceira, coração que maquina projetos iníquos é a quarta, pés que se apressam a correr para o mal é a quinta, e testemunha falsa que profere mentiras é a sexta. Agora veja a sétima, que o Senhor abomina: e o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, o fofoqueiro, seja na igreja ou fora da igreja, a pessoa que tem o hábito de fazer fofoca é uma abominação diante de Deus. Isto ele abomina. A sétima coisa, ele abomina, diz aqui o versículo 16. A 7 ele abomina. A palavra abominação, para você ter uma ideia do que significa isso na língua original, no hebraico, significa algo nojento, algo repulsivo, algo que provoca ânsia de vômito, algo que você quer pôr para trás, para fora, para vomitar. É este o sentido da palavra abominação. Então, o que semeia contenda entre irmãos é nojento diante de Deus. Você acha que Deus vai colocar alguém nojento no seu reino? Alguém que lhe causa náuseas, abominação, náusea, nojento? Nunca vai colocar no reino dele uma pessoa que semeia contenda entre irmãos, que não deixa o Espírito Santo tratar com a sua língua. Vai ficar fora do reino de Deus, ainda que tenha nascido de novo. Você entendeu? É isto que a Bíblia diz. Por isso, tome cuidado com o que você fala. Santos no pensar, santos no falar. Terceira área para a santidade, para a santificação, áreas específicas. Santos no andar. O Salmo 1 diz o que mesmo? Bem-aventurado é o varão
que não anda. Bem-aventurado é o varão que não anda. Não anda como? Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda pelo caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, irmãos, esta pessoa é uma pessoa feliz, é uma pessoa que agrada a Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Deus tem prazer em abençoar esta vida. Tudo que Ele fizer, Deus faz prosperar. É isso que Ele diz aqui. Por quê? Porque não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios, irmãos, esse caminho espaçoso, né, que Jesus fala, que tem um caminho espaçoso, uma porta larga, um caminho espaçoso, onde tudo é permitido, etc. Mas Jesus diz que nós temos que entrar pela porta estreita, que é a porta do novo nascimento em Cristo Jesus, e caminhar pelo caminho apertado que conduz à salvação. É por esse caminho que nós devemos ir, e não pelo caminho espaçoso. Você quer ver aqui algo que está ligado ao conselho dos ímpios, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios, eu vou dizer, a moda. A moda está ligada ao conselho dos ímpios. Quem é que dita a moda no mundo? São o quê? Homossexuais e lésbicas. Via de regra, são essas pessoas degeneradas que criam a moda. Que criam a moda para expor o corpo das mulheres, para tornar a mulher um objeto de desejo do homem, para que o homem possa pecar. Isso tudo tem uma inspiração demoníaca por detrás. Jesus diz em Mateus capítulo 5, que se um homem olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, com ela ele cometeu adultério. Ele cometeu adultério com ela. Por isso andar no contexto da moda é muito perigoso. Eu não quero também que as irmãs, e nós não somos, aqui não pregamos usos e costumes, e nem somos legalistas, não é? E não quero também que as irmãs usem aqueles vestidos aqui lá na ponta do pé, etc. Né? Não é este o sentido, mas a Bíblia diz que a mulher deve vestir-se com sobriedade, com equilíbrio. Quando a mulher veste com equilíbrio, irmãos, ela se torna uma mulher linda, uma mulher bonita. Deus fez a mulher mais bonita do que o homem. Normalmente o macho na criação é mais bonito do que a fêmea. O pavão é mais bonito que a pavoa. O leão, com aquela juba, aquele tamanhão, tal, ele é muito mais bonito que a leoa. Né? A leoa meio esmilinguida, feia, se olhando assim, né? E o leão com aquela juba, todo bonitão. Porque ele tem que atrair a fêmea. Via de regra na criação, né? O macho é mais bonito. Mas quando Deus fez o homem, que é a coroa da criação, a sua imagem, a sua semelhança, Deus fez a mulher mais bonita. E deu uma pitadinha pequenininha de vaidade na mulher. Né? Uma pitadinha. Algumas têm exagerado essa pitada, transformada. Mas Deus deu uma pitadinha. Porque a mulher, ela deve ser feminina. A feminilidade da mulher é um atributo que atrai o homem. O homem não quer uma mulher macho perto dele, não. Eu quero dizer isso para as irmãs, né? Ele quer algo assim diferente, né? Carinhoso. A mulher é mais frágil, ela é diferente do homem. E Deus colocou a mulher, né, muito mais bonita do que o homem. Mas a mulher, quando ela se veste como homem, ela não fica tão bonita como ela se veste nos seus trajes próprios, com equilíbrio, com sobriedade. É muito, muito melhor para a mulher. Então não vá nesse caminho aqui, segundo o conselho dos ímpios, não. Porque normalmente os costureiros e essas pessoas que fazem essa moda, eles procuram deixar a mulher mais feia. Há uns anos atrás, há muito tempo atrás, eu por acaso vi uma entrevista numa televisão com um costureiro que já morreu de AIDS, um famoso costureiro brasileiro, não vou declinar o seu nome, mas ele estava ali sendo entrevistada por alguém, por uma mulher, e essa mulher fez-lhe uma pergunta: fulano, por que é que essa moda que vocês inventam deixa a gente mais feia?
E ele deu um sorriso sarcástico e disse assim: vocês são nossas concorrentes, o que você quer? Porque ele era um homossexual. Irmãos, isso é uma verdade. Tem muitas modas que deixam a mulher mais feia, né? Deixa a mulher, tira aquela feminilidade da mulher, aquilo que realmente Deus deu à mulher. Amém? Então, isso é andar segundo o conselho dos ímpios. Isto é santidade no vestir. Vestir com sobriedade, com equilíbrio. Isto agrada a Deus. Seu corpo, minha irmã, meu irmão, e vale para os homens também, porque hoje parece que há um culto do corpo, né? Há uma exagerada preocupação com o corpo. Então, não só as mulheres, mas também os homens ficam aí nas academias malhando e não sei mais o que, porque eles querem também ser objetos de atração. E vale então a advertência para tanto o homem como para a mulher, mas principalmente para a mulher. Nós temos que ter santidade no vestir, de uma forma tal que o nosso corpo não seja violado, mas que ele, que é templo do Espírito Santo, não possa ser usado para cobiça e adultério de ninguém. Então, santos no pensar, santos no falar, santos no andar e, por último, santos no olhar. Salmo 101. Já estamos no Salmo aqui, vamos no Salmo 101, versículo 3. A primeira parte do versículo diz assim, Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa torpe, ou outra tradução diz coisa má, diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Irmãos, o cristão nascido de novo não pode ficar vendo tudo na televisão. Tem certas coisas na televisão que são coisas más, são coisas torpes, são coisas que corrompem, degradam. Hoje está ficando difícil se ver até noticiário na televisão. Por quê? Para vender um chuveiro tem uma mulher desnuda tomando banho. Né? Para vender um carro tem uma mulher sensual lá. Para vender uma pasta de dente tem. Então, nos intervalos, às vezes a gente que está com a família, eu como pai de família, sinto vergonha das minhas filhas estarem ali ouvindo umas propagandas como aquela. Não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado, você tem que selecionar. A televisão é um instrumento que não é pecado você ver televisão, mas você deve ver coisas que realmente edificam e não coloque coisa torpe, coisa má diante dos seus olhos. Por quê? Porque tudo entra por ali e vai lá para o coração, e Jesus diz que do coração procede as saídas da vida, os adultérios, as fornicações, os maus pensamentos, as cobiças, tudo vem de lá de dentro, e é isto que contamina o homem. Por isso, não porei coisa má ou coisa torpe diante dos meus olhos. Santos no olhar, santos no pensar, santos no falar, santos no andar, santos no olhar e santos no vestir, que eu já falei que são algumas áreas que Deus requer santidade do seu povo. Mas isto, irmãos, não quer dizer que nós temos que então ficar numa redoma de vida, não. Eu volto a usar aquela figura que eu já usei novamente. Jesus, ao fazer a oração pela igreja, a oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus disse: Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu oro, meu Pai, ao Senhor, para que o Senhor não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E eu volto a usar aquela figura. Para que serve um barco? Um barco só tem utilidade dentro da água. No seco ele não vale nada. Você não vai ficar dentro de um barco ali parado no seco. Mas dentro da água ele tem uma grande utilidade. O barco está lá dentro da água e você dentro do barco, né? E tudo bem. Agora, a água não pode estar dentro do barco. Que se a água entrar no barco, o que vai acontecer com o barco? Ele vai afundar. Você pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar em você ou dentro de você, senão você afunda. Amém? Deu para entender nessa figura. Então nós podemos estar no mundo. Não devemos ser um ermitão ali, uma pessoa que não. Não. Mas você deve olhar bem,
fazer as coisas mais ou menos como assim: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Tem um livro que foi escrito, né, Em Seus Passos. Em que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Não é? É um livro interessante que nos mostra e nos chama a uma vida de santidade. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, a vossa separação e consagração a Deus. Isto é santificação. Amém? Irmãos, não sei quantos já ouviram aquele disco ou aquela fita chamada A Última Trombeta. Eu não sei até se ainda está à venda este disco, mas é uma experiência tremenda aquela que teve no dia 12 de dezembro de 1952, na Noruega, na cidade de Bergen, na Noruega, um missionário aposentado chamado Olav Rod. Olav Rod, ele estava com 70 e tantos anos, se não me engano, 79 anos ou 73 anos, já era aposentado, e numa quinta-feira, dia 12 de dezembro de 1952, ele foi à casa de um irmão para orar com este irmão. E ele estava orando ali, 9 horas da manhã, quando de repente o Senhor Deus deu uma visão a ele. Ele viu como se fosse numa tela de cinema. Ele viu o que aconteceu após o arrebatamento. O Senhor mostrou para ele exatamente onde começou o arrebatamento e o que se seguiu após. Ele via as pessoas desaparecendo e o caos que se seguiu após. E ele ficou muito perturbado com esta visão, e não conseguia dormir, e não conseguia comer, e ficou perturbado com aquilo, porque ele não estava pensando neste assunto, quando ele teve essa visão às 9 horas da manhã, e ele orou e disse: Senhor, se o Senhor quer que eu escreva a visão, torne a dar-me esta visão. 2 semanas mais tarde, às 10 horas da noite, veio novamente a visão, desde o início. Ele pegou papel, lápis e começou a escrever a visão. E foi escrevendo das 10 da noite até a 1 hora da manhã. À 1 hora da manhã ele orou e disse: Senhor, eu estou muito cansado, tenho 70 e tantos anos. Se o Senhor quer que eu publique isto, torne a dar-me a visão, eu preciso descansar. E foi dormir. 1 semana depois, Deus deu novamente a visão, agora recomeçando exatamente onde havia parado. E ele publica isto e vem dramatizado neste disco chamado A Última Trombeta. Vale a pena você ouvir esta mensagem, vem dramatizado ali em português. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, muitas coisas tremendas são mostradas ali, mas o que mais me chama a atenção nesse contexto é uma mulher que o Senhor mostra a ele, uma mulher com as mãos para cima, chorando e dizendo: foram as pequenas coisas que me impediram de subir. Eu sei que ele vinha, mas eu não estava preparada, e agora ninguém mais vai ser levado no arrebatamento. Foram as pequenas coisas que me impediram de subir. E a Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, quem despreza o dia das coisas pequenas? Irmãos, não podemos ser deixados aqui para passar pela grande tribulação por causa de coisas pequenas na nossa vida que Deus quer limpar, quer tratar, quer modificar, moldar, tirar da nossa vida, e nós resistimos à ação do Espírito Santo e teremos que ser deixados aqui para passar pela fornalha da aflição do anticristo, para sermos limpos nesta fornalha. Deus não quer isso. Deus quer que você deixe o Espírito Santo trabalhar. É por isso que a Bíblia fala: esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. E quem rejeita isto? A santificação não rejeita o homem, mas rejeita Deus, que vos dá o seu Espírito Santo para nos moldar, para trabalhar conosco, nos limpar e nos transformar na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus, eu estou encerrando, Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Você prestou atenção? Jesus disse, não é por dizer Senhor, Senhor, clamar, orar, gritar, fazer isto, aquilo, aquilo outro, falar em línguas, isto, aquilo, isso tudo é bom, quando feito com equilíbrio na unção do Espírito Santo, mas não é dizer Senhor, Senhor, não é por dizer Senhor, Senhor, né, conclamar que você vai entrar, mas é por fazer a vontade do Pai, e esta é a vontade de Deus, a saber, a nossa santificação. Vamos ficar em pé. Irmãos, quando eu e o pastor Laércio e os outros pastores, Matias, pastor Arlindo, pregamos sobre a santificação, nós damos uma ênfase grande, mas pode parecer a alguns que isto seja algo difícil de conseguir. Não é não. Basta você deixar o Espírito Santo fazer. O Espírito de Deus que nos foi dado quer mudar a nossa natureza, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, de reagir, né? Quando alguém faz uma injustiça a você ou faz alguma coisa errada, não é para você voar no pescoço dele, não. É para você amar o seu inimigo, bendizer aquele que maldiz, bendizer aquele que maltrata. Jesus disse que nós tínhamos que fazer isso, irmãos. Então, isto é graça. Você pode pedir, Senhor, me dá graça a cada dia. E Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Por causa do Espírito Santo, que atua na minha fraqueza, atua me dando graça para fazer as coisas que Deus quer. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Se a palavra de Deus falou com você, continua gravando, irmão. Se a palavra de Deus falou com você, você também que está me ouvindo por estas fitas, se o Espírito Santo tocou em você, se o Espírito de Deus mostrou que tem coisas na sua vida, irmãos, eu estou falando isso, eu me incluo também, eu estou nesta caminhada, nós estamos juntos nesta caminhada, e é uma caminhada que quanto mais a gente caminha em direção a Deus, mais a gente vê as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e aquilo que Deus quer limpar, mudar na nossa vida. Se você foi tocado pelo Espírito de Deus, e Deus falou com você nesta noite, e mostrou coisas na sua vida, para mudar, para que você deixe o Espírito Santo de Deus agir, eu quero fazer agora um apelo a você. Eu gostaria que todos estivessem com os olhos fechados, ninguém olhando para ninguém, para lado nenhum, porque isto interessa a você, a Deus e a ninguém mais. Eu gostaria de perguntar, você quer fazer uma renovação do teu voto de santidade, de santificação diante do Senhor? Se você quiser, levante uma das suas mãos diante de Deus agora, ninguém com os olhos fechados. Se você tem coisas na sua vida que Deus quer que você mude, pode levantar agora também a sua mão. Se você quer agora dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, uma vida nova, eu quero subir, eu não quero ficar aqui, eu não quero passar pela grande tribulação, eu quero subir, e para isto, Senhor, eu quero que o Senhor limpe a minha vida, nisto, naquilo outro. Quantos podem levantar a sua mão agora? Pode levantar bem alto e mantenha a sua mão levantada. Eu vou orar agora por você. Pai, aqui estão vidas, Senhor, vidas que são preciosas, vidas que custaram a vida do Teu Filho Jesus. Nós somos comprados por preço de sangue. Pai, nós não queremos ficar para trás. Pai, nós queremos Te servir. Nós queremos, ó Pai, ter uma vida que agrade o Teu coração. Ó Espírito Santo que habita em nós, não para nos acusar, mas para nos levar ao arrependimento, à confissão, ao abandono do pecado, das coisas
vidas que desagradam o teu coração, Pai. Olha agora, Senhor, para estas vidas, para estas mãos. Pai, toca agora com o teu poder santificador. Vai tocando, Senhor, nestas mãos que estão levantadas. Pai, vem agora, ó Senhor, através do teu Espírito, e derrama sobre o teu povo uma unção nova, um bálsamo novo, Senhor. Ó Deus, opera agora em nós. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo aos que não são ainda batizados. Renova os dons, ó Pai Santo. Traz dons novos, ó Pai. Mas, Senhor, produz em nós o fruto do teu Espírito. Nós queremos amar como tu amas, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ter o gozo, a alegria do teu Espírito. Ó Espírito Santo, produz em nós o amor do coração de Deus. Ó Senhor, dá-nos esta graça, este caminho mais excelente que a tua palavra cita, Senhor, no capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios. Queremos caminhar por este caminho mais elevado, o caminho do amor. Ó Pai, nós precisamos, ó Pai, queremos ser moldados, mudados. Eu quero, Senhor, os meus irmãos e minhas irmãs querem. Por isso, Senhor, toca em nós agora, ó Pai, com o teu poder. Venha com graça, Senhor, sobre nós e limpa, Senhor, limpa, ó Deus, limpa agora, Senhor. Amado, vai confessando. Se o Espírito Santo está levando você a uma confissão, abra sua boca agora e confessa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ora em línguas agora. Se você tem este dom, pode orar em línguas. Oh, aleluia. Se você não está com as mãos levantadas, porque você não tem nada nesse sentido, então glorifique a Deus, ore agora e agradeça, porque o Espírito Santo não tem mostrado nada a você. Aleluias por isso. Mas se Deus está mostrando, arrependa agora, conserte e deixa para alcançar a misericórdia do Pai. Aleluias. Senhor, visita esta igreja, visita os que estão me ouvindo também. Ó Pai, salva os que ainda não são salvos. Se você quer fazer hoje uma entrega da tua vida a Jesus, quer nascer de novo, quer receber aquilo que Jesus fez pela sua vida, levante também a sua mão agora. Eu quero orar com você. Levante agora a sua mão dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Pai, toma estas vidas agora, Senhor, que estão levantando as suas mãos. Aleluias. Ó Deus, põe, Senhor, o teu Espírito em cada um deles. Ó Espírito Santo, vem habitar agora. Eles estão com este gesto confessando a Jesus como Senhor. Pai, escreve esses nomes no livro da vida, Senhor, e que o teu Espírito os conduza em triunfo, aleluias, no caminho da santificação e da santidade, sem a qual ninguém verá a tua face, ó Pai. Nós queremos ver a tua face, ó Deus. Queremos estar face a face com o Senhor. Queremos conhecer aquele que nos proporcionou tão grande salvação através de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, toca o teu povo, Senhor. Ó Deus, faz uma coisa nova entre nós. Faz, Senhor, agora uma visitação do teu Espírito. Pai, vem, ó Espírito de Deus, com poder agora. Vai tocando nestas vidas, Senhor. Vai tocando nestas vidas agora. Ó Espírito do Senhor Jeová, que tudo conhece, tudo vê, sonda-nos agora. Sonda-nos agora, Senhor. Sonda-nos agora, Senhor. Sonda e vê se há algum caminho mau, Senhor, retira, porque a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito tu não o desprezarás, ó Deus. Oh, aleluias, aleluias. Vai orando, irmão, vai orando. O Espírito de Deus está mudando. O arrebatamento se aproxima, a consumação desses dias, e o Senhor está agindo. Ele quer preparar, Ele quer lavar a sua noiva com a água da palavra, para apresentá-la a si mesmo, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Por isso vem agora, Senhor, e visita a tua igreja. Ó Deus, tu estás visitando agora com o teu Espírito. Oh,
aleluia, Senhor, glória ao Deus eterno. Ó Senhor, vai tocando, Senhor, que haja quebrantamento nos corações. Vem, ó Espírito do Senhor, com poder. Vai tocando, vai mudando, vai, Senhor, tirando tudo aquilo, ó Pai, que impede uma comunhão íntima contigo, Senhor. Vai limpando agora a tua igreja. Ó Deus, tira as máculas, tira, Senhor, todo o embaraço da vida, Senhor, do teu povo, ó Pai. Lava, Senhor, pelo teu poder. Lava, Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra as vidas aqui presentes, ó Pai. Ó Deus, que nenhum dos que aqui estão, Senhor, seja deixado para trás. Vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Prepara o teu povo, Senhor, limpa e prepara a tua igreja de uma maneira poderosa. Nós oramos assim em nome de Jesus. Oh, aleluias. Hallelujah.